Salve, salve, eminentes irmãos! Hoje no Vidas Iniciáticas, César Roberto Dourado, nosso eminente regente, nosso sereníssimo irmão, que traz uma aula de história de vida, de maçonaria e também profissional. Acompanhe aí com a gente. Vamos lá, minha infância, eu fui uma criança pobre, muito pobre. A minha mãe morava lá em Guadalupe, e quantas vezes ela foi a pé comigo de Guadalupe até o posto médico lá em Deodoro. Então, mas uma coisa de bom, eu sempre tive berço, né, porque a pobreza não quer dizer que você tem que ter uma vida de cão. E graças a Deus, eu tive berço. Posteriormente, meu pai foi morar em EPI da Penha, na EPI da Penha. Aliás, uma observação aqui, um conjunto residencial maravilhoso. Para você ter uma ideia, onde eu morava era 3 quartos, sala e cozinha. O menor quarto era 3x3. Essa era uma habitação para pobre, tá? Antigamente você tinha os institutos, e os institutos faziam os seus edifícios, né, para habitação para o pessoal que necessitasse. A própria saúde era pelos institutos, entendeu? Então você tinha os institutos que atendia a um pessoal que estava lá, né, ligado aos institutos. Você tinha, além disso, o serviço estadual, municipal e federal, para quem não tinha esse amparo para os institutos, né? Ou precisasse de uma medicina mais profunda. Eu me lembro que meu pai, já na EPI, ele conseguia, como escriturário, pagar o médico para me atender em casa. A Sandu atendia você em casa. Então veja, era uma época interessante. Como é que um país pobre, como o Brasil naquela época, fazia apartamentos em que o menor quarto era 3x3, a saúde funcionava. Achava que o sistema antigo funcionou muito melhor. E continuando, então, eu tive uma infância, então, já na EPI, muito feliz. Meus pais sempre me deram tudo que quiseram, sempre se preocuparam com a educação. E lá no EPI tinha a escola Eurico Dutra, onde eu fiz meu primário, e era uma escola de qualidade. A professora era do Instituto de Educação, era nota 10, que ia ensinar vocês. A oportunidade era para todos, preto, branco, pobre ou rico, o que fosse. Todos estavam na mesma escola. A escola pública era um selo de qualidade. Então, veja, eu ali tive oportunidade e, posteriormente, então, já mais avançando, eu faço concurso para o colégio. Meu pai faz concurso, passa para fiscal do INPS, do EPI, né? Nós vamos para o Paraná, para o interior do Paraná, inicialmente Jacarezinho, onde eu faço posteriormente Jacarezinho, depois vai para Irati, entendeu? Uma vida difícil, muito difícil, porque a gente morava em pensão, mas éramos felizes. Irati, a gente morava, por exemplo, eu tinha 10 anos, e nós morávamos num quarto de madeira, era uma pensão, não existia naquela época casa, era uma pensão, e ali era uma cama, uma mesa, e minha mãe tinha um fogueirinho que fazia o nosso café, né? O almoço era na pensão. Então veja, mas foi uma época muito feliz, porque a gente vivia a família realmente em família. E eu me lembro que quando a gente dormia, existia uma lesma que toda noite subia, passo a passo, ela subia pela parede, e aquilo era uma diversão para mim quando criança. Então veja, e meu pai pegou na época, era muito complicado, muito difícil, porque eu ficava na miséria. Papai ia fiscalizar e encontrar, por exemplo, assim, por exemplo, um galpão cheio de mulheres com crianças sentadas catando café. E elas não eram registradas, muitas delas. E papai, então, ele tinha que fazer uma multa, né? A multa. E o dono da empresa decidiu: olha, senhor fiscal, o senhor pode me multar, mas eu vou mandar elas embora, porque elas estão aqui não é pelo dinheiro, é pelo leite que eu dou, pelo café das crianças. Era muita fome naquela época. Então, esse é um grande problema. E meu pai me passou uma coisa que berço. Porque quando se fala em fiscal, se pensa em corrupção de logo de cara. E nesse ponto, graças a Deus, meu pai, Remo da Costa Dourado, entendeu? Um nome que eu tenho orgulho, não tem dinheiro, mas tem esse nome para mim que é muito orgulho. Papai sempre me ensinou a ser probo. Eu me lembro que uma vez, papai, com o pílula das pessoas, fazia um tal de TVD, que era um termo de não sei o que, de débito. E as pessoas eram analfabetas, não conseguiam fazer. Então ele fazia de graça e dizia ao pai lá em casa, esse TVD. Então uma vez um cara me deu uma galinha. Poxa, papai me deu tanto cascudo.
porque ele não tinha que aceitar prejuízo de ninguém. Uma vez tem um amigo dele me deu uma vara de pescar. Papai me deu cascudo que não tinha que aceitar. Então essa foi a minha vida. Meu pai sempre me ensinou a probidade. Entendeu? Ele conseguiu vencer na vida com muita dificuldade, mas graças a Deus, para você ter ideia, no fim da sua profissão, ele foi chamado para fazer justamente a corregedoria para punir fiscais corruptos. Ele não quis. Eu não sou corrupto, o pai dizia, não sou corrupto, mas quem quer assuma depois as suas responsabilidades. Então esse foi o exemplo que eu sempre tive do meu pai e da minha mãe, que é ser probo, ser probo. E só você deitar a cabeça no travesseiro e acordar dia seguinte, saber que seu nome não está no jornal, né, como corrupto, como ladrão, isso já é uma grande coisa, uma grande coisa. Então essa é a parte inicial da minha vida. Eu, como um grande pisciano, sempre fui um sonhador. Existia na época um filme, um seriado, que era o Mike Nelson. Mike Nelson era um mergulhador e eu tinha mania de brincar na minha cama com um mergulhador, eu fingia que estava mergulhando, passando por debaixo daquela caverna marítima. Eu sempre fui um sonhador. Depois teve o Falcão Negro, né? Na TV Tupi, na TV Tupi, e foi maravilhoso também. Eu curtia muito o Falcão Negro, e assim foi minha vida, Roy Roger, entendeu? E havia antigamente na televisão o seguinte, filmes americanos que falavam sobre cultura geral, sobre o dia a dia, e aquilo era uma televisão muito legal, entendeu? Não existia novela ainda, né? Não existia novela ainda. Os programas eram humorísticos, por exemplo, eram muito assim, você ria, mas ria era um riso sem forçação de barra, sem usar sexo, sem usar... Não, então era diferente, era uma época diferente, Eu fui criado nisso, sempre gostei de televisão e ao cinema, sempre fui ao cinema, adoro cinema, sempre vi todos os filmes e chorava muito. Tinha um filme que me marcou muito com Elizabeth Taylor, que era Árvore da Vida, Era um filme muito triste, no final eu chorava que a coisa... Entendeu? E eu sempre fui muito emotivo, né? Muito emotivo. E aí, sempre gostei de arte, e uma vez foi um caso interessante. Eu fui ao Museu Nacional com meu pai, e lá havia uma uma escultura de madeira de 2 índios. E eu fiquei o tempo todo apoiando o papai, apontando para o índio, e perguntando, papai, que é isso? Por que tem isso, papai? Meu pai, cala a boca, menino. Sai, na época, dos anos 50, isso era bem tabu. Você fala em um órgão genital. E eu ficava enchendo o saco do meu pai, entendeu? E meu pai, cala a boca, menino, cala a boca. E aí as mulheres riam, achavam graça, né? E hoje, uma passagem da minha vida, Bom, vamos rapidamente, como falei, eu fui para o Colégio Militar, né? Primeiramente de Curitiba. Aliás, o meu coração está enterrado em Curitiba. Foram 2 anos de internato e que ali eu aprendi a ser homem. Não só ser homem no sentido completo. Eu tinha que controlar meu dinheiro, né? Eu aprendi com 12 anos de idade a controlar meu dinheiro, a ter controle das finanças. Eu saía quarta, sábado, domingo, a gente saía, podia sair quarta-feira, era após as 5 horas. E voltava de noite, meia-noite, 11 horas. E o Tarumã naquela época, o Tarumã, que ficou com o Colégio Militar, era uma estrada, não tinha nada, era uma escuridão tremenda. Então veja a diferença da criação daquela época para hoje, né? Então a criança daquela época, ela tinha uma certa liberdade, era quase como se fosse um homem. Aliás, antigamente você serviu o exército com 18 anos de idade e logo estava casando, já formando uma família, né? E assim foi tudo Colégio Militar de Curitiba. Depois um internato maravilhoso, tem grandes amigos no internato, o Cunha, ele não se lembra de mim mais, mas eu, como meu coração foi enterrado lá, eu lembro dele, do Cunha, do Laerte, de Paula. Eu fiquei triste que encontrei um amigo meu que hoje é almirante, ia estar na reserva, almirante de esquadra, acho que é de esquadra, que era eu chamo de Pipa, mas esqueci dele agora, mas está muito doente, acho que está com Alzheimer, o demência, não sei. Eu fiquei muito triste quando eu reencontrei, e ele, não sei, eu tinha as fotos dele, né, até mostrei, mas ele não reconheceu, infelizmente. Então, Curitiba foi uma grande escola para mim, Curitiba. Depois fui para o Rio de Janeiro, aí a vida pesou. Porque eu, de interno, acordava cedo, ia tomar um café, aí já estava na escola. No Rio de Janeiro, eu morava na Penha naquela época. Então eu tinha que acordar às 4h30 da manhã, para pegar o ônibus, soltar na Praça das Penas, para caminhar da Praça das Penas até o Colégio Militar. Às 6h30 era a formatura, 7 horas era a aula.
E ia até meio-dia. Eu saía com fome, meio-dia do Colégio Militar, para fazer o caminho inverso. Até a Praça Santa Chuteira caminhando, pegar a lotação para ir para a Penha. Chegava em casa às 2h30, e com fome, entendeu? Eu comia, me dava cansaço, dormia. Então foi uma vida, uma mudança muito radical na minha vida. E esse primeiro ano, eu fui repetir de ano. Não aguentei a parada. E eu achei gozado o seguinte, que eu me lembro que a matemática do Colégio Militar era muito difícil. Era muito difícil. Eu me lembro uma vez que eu estava com dificuldade de aprender matemática e perto de mim morava uma aluna 01 do Pedro II em matemática. Ela foi lá me ensinar, ela não conseguiu nem dar o primeiro passo. Então, o colégio naquela época era extremamente difícil. Era muito difícil, não era para todos. Eu nunca fui muito esportivo, eu sou sincero, eu era meio frouxinho. Só no último ano é que me empolguei e passei a fazer mais corrida, mais a parte física, assim, entendeu? Me preparando para a AMAN. Então vamos lá, sempre a minha vida eu queria ser militar. Primeiramente era Marinha, mas eu fiz concurso para Marinha, mas passei, fiquei na aviação. O concurso lá na aviação me reprovou. Então depois, passou o tempo, até eu fiz o curso, fui fazer a AMAN. Fui para lá. Bom, aí tem uma história complicada. No terceiro científico, parece que Deus me deu uma visão de vida diferente. Eu fiquei inteligente, gozável. Eu era burro e fiquei inteligente. Matemática, ponto, reta, derivada, cálculo integral, eu sabia aquilo de pé nas costas. O professor não acreditava. Essa mudança que eu tive na minha vida. Eu era um bom professor, mas ele era muito duro. E eu cometi um erro crasso, que foi o seguinte: eu precisava tirar 1,2 na prova e eu esbobei. O que eu vou estudar? Sei tudo. E acontece que na prova só que é uma matéria que eu não estudei. E, em vez de tirar 1,2, tirei 0,6. E o professor não me deu ponto, porque eu ia para a AMAN. Resumo da história: fiz a segunda época, passei com o pé nas costas. Eu estudei bem, passei com o pé nas costas. Mas caí com excedente. Foi o primeiro ano que o Colégio Militar teve excedente para a AMAN. E eu tinha que repetir o terceiro ano lá em Campinas, na escola de Campinas. E aceitei. Fui para Campinas fazer o terceiro ano. Mas lá, quando eu comecei a ver Raul Gil na televisão, não aguentei. Sou sincero. Eu achava que não tinha mais chance de ir para militar. Larguei Campinas, fui para o Rio e fui chamado para a AMAN. Antes disso, ainda tem o caso, fiquei no exame de saúde. Era uma mancha de praia, o cara me aprovou, uma sutura que eu tinha, que eu fiz, como é que é? Varicocele, então por isso, por causa da AMAN, o médico me aprovou por causa disso, e escoliose, né, que eu tinha também. E eu queria dizer que eu queria ser paraquedista, aí o cara, o ortopedista me aprovou. Fiz uns exames e passei. Como eu falei, fiquei excedente para a AMAN. E quando fui chamado, já tinha mais de um mês e pouco, já que o professor já tinha feito toda a parte de preparatória, né? Mas fisicamente era muito bem, junto com o Guaranião. E eu tinha esquecido meus sapatos, minhas coisas lá em Campinas. E já cheguei a tomar um esporro, porque eu fui de boot, não fui de sapato, por aí afora. Mas tudo bem. Aí, quando no dia seguinte eu vou apanhar meu uniforme, meu fardamento, o que acontece? Quando eu volto do café, o café foi uma experiência muito... Olha que gozada, né? Muito assim. Meu filho, vê se você não deixa a mãe, hein? Eu falei, minha mãe, nem que eu leve soco na cara, deixa a mão. Se eu não sonho, como é que vai deixar a mão? Olha que é a vida. Aí eu volto do café e vejo quem? O rapaz que foi comigo, nós fomos juntos, Jacomina, pediu para ir embora. Eu falei, não, eu entrei no gabinete assim, Jacomina, que isso, rapaz? O capitão falou assim, volta, cadete, volta e se apresente. Aí eu voltei no cadete 1481, dourado, entrei de novo. Eu falei assim, volta, que tem mais aqui? Tem que falar aqui, o cadete tem que falar, sim senhor, não senhor, quero ir embora. Quando ele falou aquilo, meu sangue português ferveu, então eu quero ir embora. E aí eu fui radical. Quero ir embora, nos levaram ao psicólogo para ver se me demovia, né? Eu fui radical. Eu estava com tanta raiva que quando eu atravessei a ponte do Rio, lá em rodoviária, atravessei a ponte do Rio
Eu estava de peça militar, arranquei de vidro, joguei tudo no rio. Joguei tudo no rio. Eu acredito que se aquele dia passasse um terrorista, me levava junto com ele. Mas com raiva. Estava magoado, com raiva. Sabe, mas é coisa do jovem. Por isso que eu sou muito condescendente com o jovem, porque a gente faz as coisas muitas vezes sem pensar. Então a gente tem que ser um pouco condescendente com o jovem. Às vezes faz besteiras, mas são besteiras que a gente não imagina o alcance do que está se fazendo. Quando eu cheguei em casa, meu pai morreu. Ela queria me interditar, chegou a entrar em contato com a mãe para me interditar, dizendo que eu estava para tudo que acontecia, porque a história é muito longa, né? Eu estou simplificando a história. Só dei a impressão que me aborreci e larguei a mão. Não, não é isso. Tem outras coisas que aconteceram e que me magoaram muito. Então, eu larguei a mão. E aí veio o problema. Fazer o quê? Aí eu fui fazer Miguel, como já tinha feito no colégio militar, um teste vocacional e deu medicina. Deu medicina e eu fui fazer medicina. E aí, então, na medicina eu fiz o seguinte, fui estudar no Miguel Couto, bom colégio. No decorrer do curso, eu passei a gostar da odontologia, vi sobre odontologia, vi CAD, sobre odontologia, mas passei a gostar e coloquei como primeira opção odontologia. Passei para Fluminense, né, onde fiz o meu curso, mas o meu medo sempre foi o seguinte, era ser aquela pessoa que ficasse olhando para o passado, né? Ah, deixei a mão, não sei o que lá. Tanto é que quando eu escutava, eu fui de artilharia do colégio militar, quando eu escutava os tios de artilharia, que no dia da artilharia, por exemplo, né? Eu estava no aterro com o pessoal do curso, eu escutei aquilo, as lágrimas me vieram. Então esse era meu medo. Mas graças a Deus, fui para o colégio militar, fui para fazer odontologia na Fluminense, e meu foco era o seguinte, fim do curso, fazer concurso para o Exército, assistente do Exército. Mas nesse ínterim, abriu concurso para o Corpo de Bombeiros. E eu não ia fazer esse curso, com concurso. Tudo na vida, as pedras se encontram. Eu fui visitar um amigo meu, não, faz o concurso. Eu fiz o concurso e não passei, eu passei. Passei em segundo lugar nesse concurso. A prova prática, eu não ia fazer a prova prática. Aí minha mãe me acordou, não, vai fazer a prova. Aí fui fazer a prova prática. Passei na prova prática. Levei até minha avó para fazer uma situação da minha avó, coitada, entendeu? Eles riam, pensaram a rir. Resumo da história, passei para o Corpo de Bombeiros, onde eu fui extremamente feliz. Talvez se eu fosse para o Exército, não teria a liberdade que eu tive no Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque lá eu passei a ser o meu gestor. Então, primeiro, quando eu fui para Friburgo, criei meu consultório, fiz a planta do serviço médico odontológico, fiz a planta, criei lá no meu consultório. Depois, você vai evoluindo, né? Eu passei a me dedicar muito à parte da patologia, câncer oral. Mas isso foi um fato que foram tendo na minha vida. Até que eu, já com tenente-coronel, eu queria criar a Diretoria Geral de Odontologia. Então, e era uma coisa difícil, porque eu estava separando a odontologia da medicina. Era difícil. Por que isso? Porque o que acontece? Quando você tem a DGS, a tendência do dinheiro fica na DGS. E sobras vir para a odontologia, para a enfermagem, entendeu? Então, a primeira coisa foi justamente isso. Nós conseguimos ir ao quadro de coronel. Antigamente, quando eu entrei no bombeiro, o quadro maior era major, e era comum você, como capitão, ir para, que era compulsória, então você ia embora como capitão, se perdia muito dinheiro, né? E também você era a carreira. Então, nós conseguimos paulatinamente ir a tenente-coronel, e posteriormente eu briguei, aí a coronel. Não fui o primeiro coronel foi uma pessoa mais antiga do que eu, o doutor Machado. Eu fui nosso primeiro coronel, e depois eu me empolguei. Consegui implantar a segunda odontoclínica do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, era a primeira odontoclínica, mas eu fiz logo após a obra que o FAE, que era outro colega meu, fez lá em Campo Grande. Fizemos no quartel central uma odontoclínica. Essas odontoclínicas fomos ampliando. Depois eu consegui ser diretor de saúde, diretor-geral de odontologia. Fizemos todo o esquema, né? Claro que, veja, sozinho não se faz nada. Nesse período, tive vários colegas que me ajudaram. Entendeu? Então, claro, mas quando eu falo eu, na verdade não sou eu, é nós, entendeu? Então nós montamos a nossa,
foi com orgulho, porque a odontologia de bombeiro era ridícula, era uma coisa suja, era uma coisa, entendeu? E de repente há uma mudança radical. A minha sala como diretor de saúde era muito bonita, o sistema como um todo era muito, muito legal. Eu senti, passei como agora conclave, ter dignidade. Dignidade, não pobreza, dignidade. Dignidade. Entendeu? Então, nós evoluímos, eu posteriormente, mas infelizmente, por motivos que eu aqui não vou entrar em detalhes, o novo comandante acabou com a DGO. Acabou com a DGO. Mas a vida é interessante. Eu me afasto, vou fazer um curso de MBA em administração, que foi muito importante para mim, e posteriormente eu sou chamado de volta. E assumo inicialmente uma secretaria que fazia controle dos pedidos que os médicos faziam para a aquisição. Eu veria se tinha validade ou não, o valor financeiro, tudo isso. Posteriormente, voltei para a odontologia como subdiretor de odontologia, como subdiretor. E ela sempre foi independente da odontologia, sempre foi independente. Em termos de verba, tudo isso, e montamos um sistema com teu orgulho. Passamos a atender a todo o estado do Rio de Janeiro. Mais ainda, passei a repassar dinheiro para os dentistas, para que eles fossem seus gestores. Fazia o controle dos balancetes e mandar para a DGS, para a DGF. Então, veja, e com isso passei a ver gente maravilhosa. Eu tinha uma dentista lá de Macaé, que ela, por conta própria, ela reformou o consultório. Isso sem custo deu para nós, porque com o dinheiro que ela recebia, ela foi acumulando e investiu em reforma. E ficou um espetáculo a reforma. Eu falei que as espécies se encontram, também foi no caso da minha esposa. Eu fui fazer o Miguel Couto, eu ficava na última carteira, ali lá atrás. Eu me lembro que na primeira aula, já atrasada, entra uma mulher alta, bonita, de seus 1,90 m, 2 metros, com o pescoço comprido, com um lenço verde assim, amarrado ao pescoço, muito bonita. E eu falei assim para o vizinho, esta vai ser minha esposa. Bem que na minha cabeça assim, essa vai ser minha esposa. Olha, eu era muito feio. Jamais teria a chance, até hoje eu não entendo qual foi. Deus me ajudou nessa história, porque minha mulher era muito bonita, era linda minha mulher. E morava na ilha. E aí, devagarzinho, fomos conversando, né? Conversando. Só que o pai da minha esposa a criou como se fosse um homem. Para não depender, não casar, nada, trabalhar, entendeu? Trabalhar. Mas na vida, nada muda no coração. Nós fomos ficando mais íntimos, né? Íntimos, e relutantemente começou a namorar. E as coisas conseguiram, namoramos por algum tempo, porque nós queríamos casar com tudo já organizado direitinho. Entendeu? Acabou a faculdade, esperamos acabar a faculdade. Eu passei para o Corpo de Bombeiros, e aí sim já tinha uma vida já materializada, né? Com mais conforto. Comprei um apartamento, escolhi comprar um apartamento, e então nos casamos. Tivemos 2 filhos, o Gustavo. Primeiro foi a Fernanda, a menina maravilhosa, inteligentíssima, e o Gustavo. A Fernanda hoje trabalha na Embrapa, e meu filho, o Gustavo, ele trabalha em casa, tipo home office. Ele teve um problema sério, porque quando nasceu as espinhas nele, né, as espinhas no rosto, levei ele num dos melhores dermatologistas e deu zebra. Porque ele errou a dosagem do remédio, e esse remédio acabou afetando o meu filho, dando depressão, uma série de problemas que foi muito difícil de superá-los. Ainda tem resquícios. Mas meu filho é maravilhoso, um cara probo, um cara sério, um excelente pai. Claro que a gente ajuda, né? Ajuda, mas nesse ponto eu fico tranquilo, que ambos, meu filho e minha filha, do mesmo pensamento, são pessoas probas, sérias, inteligentes, que levam o seu trabalho a sério. Minha filha é inteligentíssima, entendeu? E é isso aí. E como pai, eu me sinto feliz. E como esposa também. Tenho uma esposa maravilhosa. Ou infelizmente a doença atacou muito ela, né? Atacou minha esposa. Aquela beleza se foi um pouco. Mas quando você ama a pessoa, ele supera, né, as dificuldades. Porque o amor prevalece. Como eu era do bombeiro, a gente sabia que diversos companheiros do bombeiro eram da maçonaria. Só que havia muita ignorância. A gente ficava espantado que o sargento mandava no coronel. A gente achava aquilo uma coisa absurda. Como é que o sargento pode mandar no coronel?
né? A gente não tinha noção do Dedé. Hoje a gente vê Vendelalato, né? Os obreiros. Então aquilo para nós era uma coisa estranha, aquilo ali. Bom, em resumo da história, eu tive alguns convites. O Ardi, diz o Ardi que queria me levar para o Grande Oriente na época, né? Mas ele custou. Até que em 50, eu já com 52, 53 anos, passei para a reserva. Passei para a reserva e fiquei na Defesa Civil. Na Defesa Civil, onde, graças a Deus, fiz um bom trabalho de Defesa Civil. E fui chamado, então, por dois tenentes civis dentistas que eram aprendizes da loja Ayrton Senna e me convidaram para ser maçom. Conversaram com o venerável, que era o irmão Lúcio. O irmão Lúcio então formalizou o convite e eu fui iniciado. O gozado é que a minha turma éramos três. Éramos quatro. Dois da aeronáutica, eu do corpo de bombeiros, e havia um paisano, e esse paisano fugiu. Ele fugiu. Durante a iniciação, ele fugiu. Não aguentou a barra e fugiu. Foi interessante. E eu tive a sorte que a minha iniciação foi maravilhosa. Então, eu tive sorte de ter um excelente esperto. Esse esperto fez um trabalho que está preconizado nos nossos rituais. Ele fez com galhardia, né? Com galhardia esse trabalho. Eu sou muito grato a ele porque realmente a minha iniciação foi perfeita. Não tenho o que reclamar. Até chegar a mestre, isso foi 8 de dezembro de 2003, que eu fui iniciado. Até chegar a mestre, demorou um pouco, por quê? Porque os dois irmãos, que eram militares da aeronáutica, um foi fazer curso em Brasília. E o Lúcio Temeiro da aeronáutica, e era muito assim, milico, ele só me fez chegar a mestre quando esses irmãos voltaram do curso, então demos continuidade, mas ele manteve a hierarquia militar. O mais antigo era o da aeronáutica, então ele fez a antiguidade da iniciação, do mestrado, no caso do mestre, pela antiguidade militar. Entendeu? Então passei a ser o terceiro, né? Mas esse meu irmão gênio, uma pessoa maravilhosa, nós até hoje estamos juntos, Nós conversamos na loja da Ayrton Senna, que foi minha loja mãe, uma loja maravilhosa, sempre cheia, excelentes irmãos. Tive oportunidade ali de me interessar, estudar, de aprofundar. O irmão Lúcio é um excelente administrador. Ele faz atas que ele fazia, os espetaculares, os balancetes. Esse, então, era uma coisa espetacular. Então, tudo aquilo eu copiei dele. Quando mais tarde eu saio da Ayrton Senna e vou fundar a loja Domício Moreira, eu levo tudo isso, esse conhecimento todo, e aplico na Domício Moreira. Entendeu? Não tem vergonha disso. E essa foi a minha vida. Fui vendo cada vez mais a importância de estudar, me aprofundar. No início de maturidade ainda, tanto é que hoje eu me arrependo demais de eu ter entrevistado o irmão Carlos Simões, entendeu? E outros irmãos que na época ainda estavam vivos e foram reimplantadores. Então eu lamento, não tinha essa maturidade para poder entender isso, entendeu? Hoje lamento profundamente. Mas estudei muito, consegui ler documentos antigos sobre Álvaro Palmeira e me apaixonei pelo rito. Você só vai se apaixonar pelo rito quando você começar a se aprofundar a ler Álvaro Palmeira. Então eu recomendo começar pelo livro do Carlos Simões, né? Começar pelo livro do Carlos Simões, porque este livro eu dizer assim, é a abertura para o mundo de Álvaro Palmeira. A maçonaria social, entendeu? A preocupação dele com o maçom ser um homem instruído, um homem preparado, um homem, né, que esteja voltado para a sua pátria. Não aquele patriotismo xoxo, aquele patriotismo de culhão roxo. Nada disso. Um patriotismo de inteligência, que você esteja um homem preparado, um homem que eu falo que é de senso crítico. Mas o senso crítico se constrói através da leitura, da formação, da cultura geral, que é fornecida por onde? Pelo nosso Kadosh. Por isso que temos que aprofundar o nosso Kadosh. Por isso que o alto colégio, onde você ali vai fazer o debate, ali começa a ver os debates. Por quê? Tudo aquilo que foi anterior, a filosofia, a cultura geral, tudo aquilo ali é um embasamento para te preparar para o alto colégio. Voltando um pouco atrás, como eu falei, eu fundei a loja Domício Moreira e tive a honra de ser o primeiro venerável da loja. Como eu falei, eu trouxe todo aquele conhecimento
da loja, minha loja mãe, e sempre preocupado com a educação. Ele sempre trazia, sempre que possível, por mês, uma pessoa para dar palestra, Sempre, a minha vida no Vedanato, eu iniciei primeiro, eu fazia uma cartilhazinha, em que você tinha toda a história, por exemplo, daquele mês, as datas importantes do mês, maçonicamente, eu tinha depois as datas das sessões, entendeu? E depois foi continuado e melhorado até para o nosso irmão Edson, Então, veja, já criei o site, nós temos o nosso site, e eu nessa época era responsável pelo site do Conclave. Então eu fazia as notícias, tanto para a loja como para o Conclave. E qual era a minha preocupação? Eu sempre gostei de nominar as pessoas. Por quê? Porque a vida é interessante. Você esquece rápido. Me lembro uma vez que eu estava lá no Lavradio, e veio a Rosa, a querida Rosa, ela veio do lado. Essa foto aqui, você sabe quem é? Uma foto recente. Ele olhou e disse o seguinte, olhou e disse, não, Rosa, isso aqui é o Joaquim Rodrigues Neves, que foi grão-mestre de 52, isso. 52. Quer dizer, é recente. Então, as pessoas esquecem. Então, essa é a importância, para mim, das fotos serem dominadas. Porque daqui a 10, 15, 20 anos, você vai saber quem é o Gueiros, quem é o Dourado, quem é o Misael. Então, isso é importante. Isso é importante, essa dominação. Vamos retornar aos graus filosóficos. Os graus, aliás, eu vou ser um pouquinho mais distante. Vou iniciar no grau 1, 2 e 3, né? Que a gente chama que tem a tradição. Mas Palmeiras diz o seguinte, que o imobilismo maçônico, mesmo no simbolismo, não deve existir. Tá? Porque você pode iniciar os debates dos graus de simbólicos. Através de quê? Você fazendo discussões filosóficas. Você pode colocar a cruz do sul contra a cruz do norte, fazer os quiz, né? Os quiz. Então você tem uma série de recursos para se reinventar. As lojas têm que se reinventar. A mesma coisa são os corpos filosóficos. Tem que se reinventar. Para trazer o quê? Trazer o irmão, o pertencimento, o irmão ter prazer de participar das sessões, saber que ele vai ali não apenas uma vez por mês para apenas pegar o grau e ir embora. Porque com isso ele não tem nenhum sentimento. Por isso que a reclamação que ela chega a 33 e não estava ligada aos graus filosóficos. Por quê? Ele não tem nada que o prenda ali. Nada que o prenda. Então, meus irmãos, eu recomendo o seguinte, que vamos estudar. Então, eu tive lá, como falei, os graus de mestria, você começa com aquela filosofia moral, você vai se aprofundando, depois você vai para o cavaleiro, né? Um grau para o cavaleiro, e você vai ter ali a falar sobre a liberdade, a igualdade, a razão e fé. Então, quer dizer, isso tudo são caminhos que você vai vai para a formação crítica. Você chega no Kadosh, né? O Kadosh, você tem uma gama de assuntos ali, educação, saúde, você tem uma série de economia. Então, mas não é ficar preso ao ritual. O ritual, é o que eu digo, o ritual é picada. Vamos nos preparar para as sessões de instrução. Então, é necessário que, se o Aterzata, o Grand Prior, não tenho, recomende alguém, pede alguém para preparar uma instrução e vamos debater, sempre lembrando. Hoje nós temos as plataformas virtuais. Se não tem condições de fazer uma sessão presencial, vamos usar o Zoom, o Meet, o Skype, aquilo que melhor se adequar ao corpo. E vamos explorar isso, porque você tem como controlar quem está presente na sessão. Porque nossos corpos não são de muita gente, então tem como controlar facilmente isso. Então, é evoluir, realmente vale a pena cada centavo que você gasta investindo nos altos graus. A qualidade do ensino depende de você, não é de mim, não é do conclave. Depende do corpo, do interesse de cada irmão querer se aprofundar nos assuntos. Não é você criar uma faculdade, universidade, não é isso. Mas explorar ao máximo e formar em você o quê? Formar a massa crítica, para tornar-se um homem crítico, não um homem de senso comum, aquele cara que sempre diz, eu sempre repito isso, aquele cara que escuta Globo, que escuta não sei o que lá e repete as mesmas falas. Então é isso que temos que fazer, é formar o nosso maçom crítico preparado, tá? Para debater. Eu era um mestre novinho, e o Dili, o nosso irmão Dili, que é conhecidíssimo, aqui do Rio de Janeiro pelo menos, o nosso irmão José Dili, da Guia, ele me leva para conhecer o conclave. E isso foi 2002, 2003 por aí, 2003. Mentira, 2005, 2006. E
chegando no conclave, o ambiente era um ambiente muito agradável. Era o Ney, era o Domício, tinha outros irmãos que eu esqueci agora o nome, o Jordan Gutenberg, que ainda era sorridente, ainda era mais sorridente, mordia menos, nosso Gutenberg. Então era um ambiente alegre, e aquilo me conquistou. E eu também já estava aposentado, parado, também podia sentir graça, sentei e comecei a usar os computadores e comecei a copiar as fichas, a repassar, trabalhar de graça para o conclave, trabalhar de graça. Passei paulatinamente a viajar com o Ney, né? A viajar com ele foi muito importante, conheci muita gente. A grande vantagem de viajar, isso é uma sorte que ele consegue fazer isso, é esse conhecimento que você tem por esse Brasil afora com as pessoas, Você conhece culturas diferentes, pessoas diferentes, cabeças diferentes, isso enriquece você. Então, comecei assim. Posteriormente, já em 2018, 2017, eu sou grande regente, e eu sempre sonhei. O cargo tem que ser valorizado por mim. Não é questão de vaidade. As pessoas confundem muito vaidade com você valorizar o cargo. Se você não se faz respeitado pelo cargo, quem vai respeitar o cargo? Entendeu? Se eu vir um grande regente, um grande primaz ter essas atribuições, elas têm que ser aplicadas. Não é porque eu sou o grande regente, sou douradinho, que eu vou ter frouxura. Não, tem que haver ali a responsabilidade inerente ao cargo. Então eu sempre levei muito a sério. Por motivos que eu também não vou entrar aqui em detalhe, larguei a regência, me afastei um pouco do conclave. Posteriormente, o próprio Ney me convida a voltar a participar. Eu volto como chefe de gabinete, fico há algum tempo, fico trabalhando esse tempo todo. O Juliano, então, agora recentemente, Juliano assume, depois eu largo o chefe de gabinete, você é presidente do Conselho de Cultura. E fico por longo tempo na cultura de cultura. Já começou a mexer nos rituais filosóficos, adequá-los de tal maneira, né, que fossem diagramados de uma forma tal, que o conteúdo fosse o mais explícito possível. Tivesse tudo ali, tudo. Então, esses foram os rituais filosóficos que preparamos inicialmente. Depois, já o Juliano, ele assume, depois começa a fazer os rituais simbólicos, né, para colocar à disposição das grandes lojas, dos grandes orientes, entendeu? Também de uma forma que ele fosse bastante explícito e mantendo a unidade doutrinária para evitar que ocorra com irmãos que num lugar é praticado de uma forma, no outro de outra forma. Então, essa foi a nossa preocupação, criar a unidade doutrinária. Bom, posteriormente, então, Juliano assume, agora sim, ele assume o Supremo Conclave. Eu sempre disse que eu não queria mais ter nada com ser grande regente, nada disso, mas o irmão Juliano insistiu, pediu a colaboração, então me propus, até 2028, ficar no cargo. Se cair antes, pode acontecer, isso aí, o cargo é meu, o cargo é do Juliano. Se não acontecer, em 2028 é o meu encerramento para essa parte. Nesse espaço de tempo, estou escrevendo 3 livros, um já está pronto, quer dizer, está pronto no sentido de já está escrito, já mandei para diagramação. É um livro conceitual. Então, sempre o seguinte, eu faço uma parte conceitual e coloco uma parte litúrgica, ou lá que seja. Então, eu estou me aprofundando nos painéis dos graus. Eu quero que o irmão, ao pegar um painel, seja de qualquer rito, ele saiba entender o que ele está vendo. Não estou preocupado com a simbologia, eu estou preocupado que ele entenda o que ele está vendo. Tá? Outra coisa, e o segundo livro também conceitual, mais ligado à educação maçônica, e estou falando sobre o templo do rito brasileiro, né? Aprofundando na construção do templo do rito brasileiro, como é que é a disposição na decoração, uma série de coisas. E finalmente o último livro vai ser somente liturgia, só liturgia, como aprofundar ao máximo, até porque estou fazendo isso, porque eu espero que até lá os nossos rituais já sejam autorizados, já estejam preparados para serem impressos. E com isso, então, já posso atualizar, fazer uma publicação atualizada sobre o que foi colocado no ritual. Meus irmãos, o porquê do rito brasileiro? Como eu falei, eu tive a sorte, quando eu fui iniciado, que o meu complexo maçônico, ali eu tinha loja do rito moderno, era até a loja daquele sanfoneiro, né, o nosso sanfoneiro,
Depois já tinha lojas do rito adoniramita, rito escocês praticado, né, rito escocês da grande loja, rito escocês do Grande Oriente do Brasil. Então, em resumo, eu fui criado nesse ambiente, frequentando, auxiliando inclusive, mas nunca deixei de ser o rito brasileiro. E por que rito brasileiro? Porque é uma paixão. Se você pegar os graus, vamos começar por todos os graus simbólicos, você pegar os rituais, é maravilhoso. O ritual prepara você para iniciar uma sessão e para você encerrar a sessão. Em que sentido? Porque no transcorrer de uma sessão pode haver discussões, ficar algum resquício de diferenças. E o ritual, ele chama atenção para você. O que é ser um maçom? O maçom tem que ser... Então, quer dizer, você é preparado para encerrar. Se você refletir, acompanhar, você vai ver que é diferente. É igual, mas é diferente. Aparentemente igual, mas é diferente. Filosófico. O nosso filosófico, ele é pragmático, é objetivo. Poucas lendas, e as lendas que tem são lendas objetivas. Por exemplo, nós temos a lenda da caverna. Ela é nossa. Por quê? Ela está falando ali, você sair do senso comum, você vê o que está através dos outros, né? Quando você sai da caverna e que você tem a realidade, você toma contato com a realidade, aí é o grande problema. Quando você retorna à caverna e comunica essa realidade, aqueles irmãos, isso acontece na sociedade hoje, aqueles irmãos não conseguem enxergar essa realidade e ficam naquele senso comum. Então, é uma lenda maravilhosa, o mito da caverna, o mundo da caverna. Você tem a questão das séries, justamente isso, porque você tem o nosso maçom, né, é o neófito, é aquele que está nascendo, vem da terra, brota da terra, e tem aquele ciclo, né, você tem um ciclo, né, de vida, de crescimento, e como toda semente você morre para renascer. Então veja, ele é um rito que me apaixona cada vez. E quanto mais eu estudo, painel, agora veio no painel, o painel me dá uma visão maravilhosa da questão como é que é? Do arcabouço iniciático. E aí eu já começo a ter problemas, porque como já estou muito adiantado, né, já começo a ter conflitos. Porque eu não quero mudar nada, mas nós temos que conversar. Nós temos que esclarecer, porque o nosso arcabouço iniciático verdadeiro é bestocêntrico, ele é sinistrocêntrico. Mais sinistro. Então nós temos que, outra coisa, sair daquela maçonaria do século XVII, do século XVIII, ficar preso às escolas místicas, que nem sempre está na verdade. Então, quando você fala no minguante, por que tem no minguante? Palmeira, propositalmente, ele coloca o minguante no rito brasileiro. Só que esta lua minguante que ali está, que era um painel usado por rito escocês antigamente, 56, no norte, tem hemisfério norte, aquela lua minguante não é crescente. Então a lua minguante para nós é crescente no hemisfério norte. Ora, quando você fala, por exemplo, no destrocêntrico, né, você tem uma coisa interessante, que você tem ali a trajetória aparente do Sol, em torno da Terra. A gente sabe que não é isso, é o contrário, tá? E o que vai acontecer? Porque todo arcabouço que a gente fala em rotação, translação dos planetas, ele é sinistrocêntrico. A realidade é sinistrocêntrica, não é destrocêntrica. Então nós temos que mudar uma série de conceitos aí, meus irmãos, tá? Porque nós somos um rito do hemisfério sul. Então esta é a beleza do rito brasileiro, meus irmãos. É estudar, é ler. Ah, mas não tem material? Tem material, sim. Pesquisa, entre na internet, vão nas bibliotecas, se aprofundem. Saiam do comodismo, da sua zona de conforto e vá estudar. Compra livros. Você vai na internet, você consegue livros na Amazon e outros você consegue esses livros antigos para você ler. E não é só literatura de rito brasileiro, de outros ritos também, mas balizados pelo teu ritual. Essa é a